Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, hoje nós vamos direto ao assunto que eu quero aproveitar bem. Estamos próximos agora da nossa viagem para a Grécia, dia 3 de maio até o dia 18. E desta vez, além de estar indo para passar o meu aniversário lá, repito que eu estou indo, convidado também por um órgão do governo grego, para ser agraciado com uma comenda em função do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no Brasil, reconhecido pela embaixada, sobre o país em que eu nasci. Então vou aproveitar, vamos unir o útil ao agradável agora no dia 5 de maio em Atenas, na Grécia. Bem, o tema que se apresentou para hoje é depressão. Nós já tratamos aqui de depressão no Vida Inteligente, tratamos de diversos aspectos através da parapsicologia, sobre a visão da parapsicologia, sobre a visão da psicologia e sobre outras visões que também nós falamos sobre depressão. E hoje, para que a gente possa fechar, digamos assim, essa visão científica, e também nós vamos abordar a parte holística dessa espiritualista também, dessa doença, podemos chamar assim, já vamos ver sobre isso, nós convidamos a doutora Armanda Rufino, que é psiquiatra. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui, estou muito contente. Isso, então nós vamos falar hoje, ela é psiquiatra do Hospital Universitário aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e hoje nós vamos falar, vamos tentar compreender um pouquinho mais esse processo do que é essa coisa, né? Que eu não sei como definir, ela vai me ajudar nisso hoje, vai nos ajudar a definir o que é essa coisa. Doutora, o que é a depressão? Vamos falar primeiro cientificamente, né? Sim. O que é a depressão? Quais são as causas da depressão pela psiquiatria? Que você é uma cientista, né? Sim. Então nós vamos começar por esse aspecto e nós vamos abrindo para a gente ter uma visão macroscópica dessa questão. Sim. A gente vai começar então pela parte médica e assim, antes de iniciar falando o que seria a depressão, eu queria contextualizar a depressão em termos de estatística, do que ela representa para o nosso mundo e em termos de impacto assim na nossa sociedade. Então hoje a depressão é uma doença que atinge 5% da população mundial, isso representa 350 milhões de pessoas que estão deprimidas, né? Em termos de Brasil, são 10% da população, em torno de 10% da população. E a Organização Mundial de Saúde considera que em 2030, pelas previsões, a depressão vai ser a doença mais comum no planeta, mais comum do que acidente cardiovascular, doenças coronarianas e doenças infecto-contagiosas. Caramba! Então ela já é considerada há vários anos como um problema de saúde pública, realmente. Problema de saúde pública. Um problema de saúde pública, um impacto muito grande em termos da saúde de toda a população mundial. Mundial, né? Você está falando a nível de mundo, né? A nível de mundo. A nível de Organização Mundial de Saúde, isso já é uma preocupação bem grande. Então, essa notícia que você está nos trazendo agora, então as pessoas depressivas, vamos começar assim, elas deviam se preocupar, então o povo vai se preocupar porque toda doença, digamos assim, a medicina trabalha para trazer condições de cura para ela. Você está trazendo uma informação agora de que a depressão tornar-se-á, vamos dizer, a mais comum das doenças. Por quê? Não seria... No que está embasado, digamos assim, o que leva a crer a Sociedade Médica Internacional, né? A internacional. Sim. O que leva... Por que as pessoas... Por que essa extensão da doença, né? Por que a doença está se Exatamente, tanto? ao contrário, que se descobriu a cura da depressão, sei lá, se a gente é uma doença ou não, nós vamos falar daqui a pouquinho. Me diz. Bom, então são vários fatores que interferem aí. Obviamente, um dos fatores que se considera é que antigamente se fazia menos diagnóstico de depressão. Então, hoje em dia a gente tem mais, recursos e mais possibilidades, mais acurácia nesse diagnóstico, mais possibilidades de fazer. Então, esse é um ponto, mas eu acho que não é o ponto principal. Sim. O segundo ponto é que, na verdade, a gente vive num mundo que está gerando a depressão. As circunstâncias do nosso mundo estão levando as pessoas a adoecer nesse sentido, né? Então, o estresse que a gente vive, a correria, a pressão, a exigência das pessoas é cada vez maior. O que a gente tem que fazer em 24 horas é cada vez mais. Então, o mundo moderno, contemporâneo, ele está gerando um contexto em que as pessoas estão adoecendo. E a doença da alma, que é a depressão, uma doença não só física, uma doença que compromete muito mais, uma doença psíquica, né?
E então essas condições acabam gerando mais possibilidades da pessoa adoecer. E outra coisa muito importante que você falou, por que as pessoas então estão adoecendo e não se barra essa doença, né? Isso. Hoje em dia, em termos de medicação, a gente tem muito mais recurso, mas é uma doença crônica, que não existe assim... A medicação seria paliativa apenas, né? A medicação, exatamente, ela controla a doença, né? Em termos, se a pessoa só usa a medicação, ela vai ter a doença controlada, mas ela pode ter... O grau de recaídas é muito grande de quem tem depressão, a recidiva da doença é muito grande. E outra questão é o seguinte, por que as pessoas também não estão indo, mesmo que seja para um tratamento e ficando com a doença controlada, né? Porque muitas delas não sabem que estão deprimidas. Isso é uma Elas verdade. não sabem. É uma verdade. Então isso encaixa na doença, na pergunta que você falou, do que é a depressão. Muitas pessoas não entendem o que é, não sabem o que é, e por isso a importância do teu programa de estar abrindo um espaço para isso, de esclarecimento para as pessoas. O objetivo é esse, realmente. Exatamente. Então, o que é a depressão, doutora? Então, a depressão é diferente de tristeza, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Onde é esse limite entre a pessoa ela está triste, que é uma questão existencial. Sem todos dúvida, nós todos nós em algum momento. Devemos ficar, porque na verdade é adequado um luto, uma mudança de trabalho, uma perda de emprego, uma separação. Natural. É natural e é necessário também passar por esse período de tristeza, de reclusão, de repensar, né? Mas essa é uma questão existencial. Então, para a tristeza, não é remédio. Não é remédio, a pessoa nem tem que tomar, exatamente, claro. Porque é uma questão da vida. E o que acontece na tristeza? A pessoa passa por aquela situação, mas ela vai aos poucos melhorando, ela está triste, mas ela consegue trabalhar, ela consegue ter uma vida paralela, ela pode até comer um pouquinho menos, mas mantém o sono e o apetite, ou seja, a vida aos poucos vai voltando ao normal, aquele luto vai, por exemplo, a pessoa que perdeu um parente em um ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela já está retomando tudo, o já tempo passaram... cura. Exatamente, né? Se ela for viajar, ela melhora realmente, também. Se ela for para um passeio, ela melhora, se ela tiver uma conversa com um amigo, ela melhora. Okay. As circunstâncias colaboram. Essa é a tristeza. O que seria a depressão? Então, essa tristeza pode ir caminhando, até chegar a um limite onde existe uma quebra. E aí a tristeza vira doença. Não é mais só tristeza, não é só existencial, é uma questão clínica, uma questão médica, e que aí existem alterações que comprometem o organismo da pessoa, a psique da pessoa, e ao contrário da tristeza que melhora progressivamente, a depressão piora progressivamente. Esses fatores, eles são o quê? São psíquicos, são apenas... O que pode fazer com que uma tristeza... se torne uma depressão. Exatamente. Eu fiquei muito triste, fiquei chateado, deprimido, né? Que as pessoas falam às vezes as pessoas falam deprimido coloquialmente, né? Sem saber o que estão falando, né? Exatamente. Então, o que é, dentro dos seus estudos, dentro do seu estudo, dentro da psiquiatria, o que provoca essa tristeza virar uma depressão? Por que a pessoa não consegue reagir ou sair dessa tristeza? Quais são os fatores nisso? Então, esses fatores, assim, na verdade, a gente vai esclarecendo aos poucos ao longo dessa conversa, porque eles são vários, são multifatorial. Vários, né? Claro. Cada pessoa é uma pessoa. E para todas as pessoas agem multifatores, assim, as circunstâncias, fatores do próprio organismo, da hereditariedade. Hereditariedade, existe isso ou não? Existe. É mesmo? Existe. Cada vez mais na doença psíquica, na doença mental, existe esse componente hereditário, que é onde se comprova que o fato de ter pessoas na família que têm a depressão favorece que os descendentes também tenham. E, lógico, hoje estão se estudando genes e não existe um gene ainda específico que, aquele gene causa depressão, mas estão estudando genes que estão presentes na depressão, que a probabilidade de eles estarem presentes e ativos é maior quando a pessoa está deprimida, né? Então, existe o componente da hereditariedade, então o fato de você ter pessoas na família que tenham depressão já tem que te deixar... Existe uma grande tendência como tem pessoas que têm na família obesidade, diabetes, a depressão também segue, em termos médicos, essa característica da hereditariedade. Eu tenho visto, eu não sou médico, não sou nada, a vida me ensinou, né, pela idade que eu tenho e tudo, eu percebo que algumas pessoas são depressivas e não têm consciência de que... Exatamente. Isso é uma percepção correta ou não? Correta. Então, fazendo esse gancho, quando a pessoa passa desse estado de tristeza, que daí todo mundo considera e corretamente que é um estado da vida, normal que todos passam, que melhora. Ela passa desse estado e fica deprimida, o que vai acontecer na vida dela? Uma quebra funcional, que a gente diz, é o que diferencia o que é existencial e o que é doença. Então, essa quebra funcional, ela vai ter uma tristeza que vai impedir que ela vá ao trabalho
ou que ela vá, mas que ela renda no trabalho. Que ela vai prejudicar os relacionamentos da pessoa, a pessoa vai se tornar irritada, impaciente. Isso vai comprometer vários setores da vida dela. Isso são características da depressão, essas exatamente. coisas? Sim. Então, a pessoa que está deprimida, ela sente uma tristeza diária, com uma intensidade grande, ela sente sintomas físicos, alteração importante de sono, de apetite, para mais ou para menos. Né? Tem pessoas que dormem mais ou menos, outras que comem mais ou param de comer. O depressivo elucubra muito ou não? Exatamente, fica remoendo os pensamentos, quer dizer, a mente não para, né? Sempre pensamento negativo, o conteúdo do pensamento vira um conteúdo negativo predominantemente. E a pessoa começa a ter justamente esse pessimismo generalizado. Então, um óculos escuros, a gente fala, né? A pessoa coloca uma lente escura. A pessoa se sentir vítima, isso aí é natural? Do pré-depressivo, digamos assim? Não, do depressivo mesmo, vítima no sentido que ela não dá conta mais de ter uma postura proativa na vida dela. Que o mundo está contra ela? Também pode ter. Tem N fatores, como nós falamos, né? Pode ter dificuldades familiares que levem a isso, características hereditárias, né? Pode ter uma postura de vida da pessoa, uma postura que anteriormente à depressão já é negativa, já é de vítima, já é uma postura que isso a gente vai falar mais adiante, uma postura que favorece entrar nesse quadro, de encarar as coisas. Como é Eustáquio aqui que está falando com você hoje, está me conhecendo fisicamente hoje. Eu sabia que ela era telespectadora do Vida Inteligente. Eu sou fã do programa, estou muito contente de estar do lado de cá hoje. Bacana estar aqui. Como é que eu posso, Eustáquio aqui, que eu me acho normal, apesar de não ser, né? Que eu sei, a gente tem os de perto, mas aquele de perto ninguém é normal, exatamente, tudo bem, esse daí não tem Como problema. É que eu posso, assim, chegar um dia, fazer a pergunta para mim, porque nós falamos conosco, né? Mas nós estamos conversando, principalmente na nossa quietude, tudo. Quais são os sinais para eu ficar atento, digamos assim, de que eu possa estar, apesar da minha vida pública, de falar em público, de me relacionar, eu posso estar maquiando uma depressão, não posso? Sim, pode. Quais são os sintomas, os sinais que eu devo estar atento? Quer dizer, os mais comuns para a pessoa perceber, opa, eu preciso buscar ajuda antes que isso que eu estou sentindo se agrave. Sim. Ou então, ao menos, descobrir o que eu estou começando a perceber em mim. Que momento é esse e quais são os sintomas, doutora? Então, aí é esse momento de quebra que a gente estava falando. Sim. E o que a pessoa vai sentir? Você pode estar aqui fazendo suas coisas, mas você está gastando muita energia para fazer. Então, é um esforço que antes você fazia, mas sem tanto esforço. Você começa a sentir uma tristeza que te ocupa o dia inteiro. Então, olha que interessante. Quando você está sozinho, você se sente triste e aí você começa a não ter vontade de estar no meio das pessoas, de interação social, porque isso vai te demandar uma energia também que você não tem mais. É mesmo a fuga é assim, a pessoa começa a se recolher, é isso? Se recolher, não ter mais vontade de fazer o que dava prazer para ela, então ela gostava de ver um jogo de futebol, de passear, ela começa a não ter mais prazer pela vida. Puxa vida, eu até abordei isso aqui um dia, que eu achei que já era uma outra coisa, porque as pessoas... a gente acha que quando a gente está entrando no caminho da iniciação, o caminho espiritualista, a gente começa a se privar de certas coisas que a gente gostava antes. A gente gostava de barulho, já não gosta mais. Então, isso não necessariamente é apenas uma quietude, pode ser um sinal de que eu estou ficando... Olha que interessante, pessoal, o tema de hoje, para a gente ficar atento. Vamos lá, mas segue. é muito interessante o que você falou pelo seguinte, uma coisa é você abrir mão, por exemplo, eu quero um pedaço do meu dia para me recolher, ficar quieto, fazer uma meditação. Você está escolhendo isso. Isso é uma escolha. É uma escolha. Na depressão não é escolha. Você não consegue fazer. Não é que você até às vezes tem vontade, fala, puxa, eu gostava tanto de jogar futebol, de pescar, ou de fazer meu passeio no shopping, mas eu não consigo mais, eu não tenho mais energia para isso. Então, esse é um ponto muito importante, até para diferenciar, como você está dizendo, né? Uma coisa é você poder, você sentir que tem energia ou disposição para sair, para fazer um passeio, e escolher ficar em casa para fazer uma leitura, uma meditação. Outra coisa é você não conseguir, não ter mais energia. Você está dizendo, então, que a depressão, que é um processo do início da depressão, ela te atinge fisicamente, porque vontade é uma coisa física. Energia. Se eu estou cansado, eu não consigo... Exatamente. Ela mina as suas forças, então? Exatamente. Ela mina teu sono, então você já acorda cansado, porque você não dorme bem. Ela mina teu apetite, ou você come demais para compensar uma ansiedade que está junto. Mas ela começa a alterar o teu metabolismo. A depressão comprovadamente interfere no sistema imune. Ela atrapalha imunológico também? A pessoa perde resistência, né?
Então, ela tem esse componente físico e emocional, obviamente, principalmente, que é essa parte da vontade. Porque a vontade é uma questão física, de Sem dúvida, disposição, claro, mas quero uma fazer. questão emocional também, de motivação, a parte emocional. E a pessoa perde os dois, a motivação e a disposição física e energética. E aí, só que isso não é uma escolha, a pessoa não consegue. E se é uma opção, é diferente, aí é uma questão existencial. Você está falando, porque eu converso muito com as pessoas por causa da televisão, então eu tenho muitas pessoas amigas que são depressivas, assumem a sua depressão Sim. e tudo, tomam remédios e tal, e às vezes eu fico até preocupado, porque a gente sabe que uma palavra mal proferida pode gerar algum distúrbio, porque são pessoas instáveis, né? Que cuidado a gente deve ter, porque alguns parentes nossos, amigos nossos, são pessoas que a gente conhece depressivo. Tenho certeza que está todo mundo se identificando ou com aquilo que nós estamos falando, ou tem alguém na sua família, na sua amizade. Quais são os... Nós temos que pisar em ovos, digamos assim, em tratar essas pessoas. Como a gente deve conversar, tratar um depressivo? Não nós que convivemos com essas pessoas, não a parte médica. Sim. Tem algumas coisas que a gente deve evitar, por exemplo, você acabou de dizer, e a gente sabe disso, que ele não tem forças, ele não consegue reagir, mas reage, a gente fica com aqueles, reage meu querido, e a gente sabe que não é bem assim, que as pessoas estão... Então, que coisas a gente deve evitar no trato com o depressivo? Então, o apoio da família, esse suporte, a forma de lidar com o paciente é muito importante. Isso que você falou é um exemplo muito prático, que a gente vê acontecer bastante. Então, a pessoa quer estimular o depressivo e diz, olha, vamos lá, vamos sair esse final de semana, você não está se ajudando, você tem que rezar mais. Então, aí nesse ponto a pessoa fica mais culpada ainda, porque ela não consegue, não é uma questão dela não estar se sentindo apta fisicamente, emocionalmente para fazer. Isso aí também tem uma graduação, porque até um ponto estimular e chamar e ter atenção com a pessoa, isso ajuda, porque a pessoa também, ela se sente acolhida, sente que os outros estão se preocupando. Então, esse ponto entre fazer um acolhimento e mostrar carinho e insistir demais e deixar a pessoa até culpada, aí precisa ter um discernimento. Isso, exato. É um discernimento. Perfeito, a palavra entre o que seria uma pressão para alguém que não está podendo responder e o que seria um estímulo para alguém que não está bem. Então, mas lógico, esse ponto é um ponto que às vezes é difícil de atingir, por isso que é importante a família estar junto no tratamento médico, na psicoterapia, em outros tratamentos alternativos. A família também estar junto para saber como lidar, porque não é fácil. A pergunta que não pode fugir. Síndrome do pânico tem alguma coisa a ver com depressão ou não? Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade muito frequente também e eles podem estar juntos. Podem estar juntos? Podem estar. Pode haver uma comorbidade. Quem tem síndrome do pânico, que é um problema basicamente de ansiedade, ele pode evoluir com muitas limitações em função disso e evoluir para um estado depressivo também. Então tem uma comorbidade que a gente fala. As duas doenças aí acabam ficando juntas. Aí... Então, voltando para o início agora dessa questão, dessa pergunta que eu fiz, então o primeiro indício que eu devo ter, eu tenho que correr, é melhor eu correr para um especialista? Exatamente, é aí que eu queria chegar também. Então vamos lá, dá sequência. Porque isso também você falou no começo e eu queria fazer esse gancho agora, que é o seguinte, muitas pessoas, e a depressão está se expandindo no mundo, como a gente falou no início. Ninguém quer admitir que está depressivo, porque exatamente, né? Então tem dois componentes. O primeiro componente é desinformação, ignorância no sentido assim, de não saber o que é depressão, que existe uma tristeza que vira doença, a pessoa não sabe identificar isso nela, acha que está numa fase ruim, que vai passar, começa a ficar tão crônico que ela perde até uma referência de como ela está bem, então ela se acostuma com aquele estado patológico. Entendo, né? bem isso. Então esse é um ponto. Outro ponto é que a pessoa percebe que tem alguma coisa errada, mas existe um preconceito muito grande contra a doença mental e entre elas a depressão. Porque se ela admite que está deprimido, para muitos familiares que não entendem isso, então por isso que o familiar também tem que se informar, para ajudar as pessoas ele tem que se informar, a depressão, ela não é doença, ela é sem vergonhice. Ele não está querendo trabalhar, ele está fazendo corpo já mole. Já começam exatamente. Ele está de frescura. Isso, bem típico. Então, esse é um ponto fundamental pelo seguinte, a doença psiquiátrica, ela tem essa característica de ser uma doença que não aparece no exame. Então, por enquanto, um dia a gente vai ter. Bem lembrado. Um dia a gente vai ter, né? Um exame para ver a depressão. Mas, por exemplo, a pessoa isso que você falou, qual que é a diferença entre tristeza e depressão, entre medo
existencial e síndrome do pânico, entre vergonha de estar em público e fobia social, porque a psiquiatria é esse limite entre o que é existencial e o que virou doença. Bacana, sim. Quando a gente, como é que a psiquiatra pergunta isso, a gente não tem um exame como um endócrino. Ah, você tem diabetes ou não? Você faz uma glicemia. Se tiver menos que 100, você não tem. Se tiver mais, você tem. É muito mais fácil e muito mais tranquilo as pessoas entenderem um exame alterado. Agora, no caso da doença psíquica, a gente não tem essa comprovação, né? Então, a gente é um médico à moda antiga. Como nós sabemos se a pessoa tem ou não? Conversando, fazendo uma boa anamnese. Anamnese, exatamente. Lógico, a gente faz até exame para excluir, por exemplo, um problema de diabetes, de tireoide, diabetes, anemia, que pode estar causando também sintomas parecidos com a depressão. Mas a gente faz exame para excluir, não para fazer o diagnóstico de depressão. Entendo, né? Sim. Então, o que acontece? Quando a pessoa quebra a perna, ela está ali com o raio-x quebrado, com o gesso, todo mundo vê que ela está doente. Então, todo mundo colabora, todo mundo entende que ela não pode fazer as mesmas coisas. Que ela não está mentindo que ela tem que porque realmente aconteceu. Exatamente. Agora, na depressão, não. Na depressão, a pessoa passa por mentirosa, que está querendo tirar vantagem, está querendo se aproveitar. Então, o preconceito é da própria pessoa, porque ela sente que ela pode realmente estar fazendo isso e não entende a doença, ou não quer aceitar a doença, da família, da sociedade, né? E, por exemplo, uma coisa bem prática que eu vou te dar um exemplo. Se a gente tem colega meu que vai encaminhar para mim um paciente com síndrome do pânico ou depressão e fala, olha, eu tenho que preparar o paciente, porque se eu encaminhar ele para o psiquiatra na primeira consulta, ele vai se ofender comigo. Você acabou de tirar a pergunta da minha boca. O psiquiatra assusta, porque o psiquiatra trata de louco. Essa que é a coisa que tá. Eu tô louco, eu não vou em psiquiatra coisa nenhuma. Exatamente. Exato, é isso que eu queria. Então é toda uma situação de preconceito, desinformação, ignorância que vai gerando uma limitação tão grande para a pessoa ter um reconhecimento do que está acontecendo com ela, um acesso a melhor, a ferramentas para tornar a vida dela melhor, que é uma barreira enorme. E o teu programa está ajudando a quebrar isso também, porque está esclarecendo. Sem dúvida, né? Esse que é o objetivo. Mas, por exemplo, ir no psiquiatra, sem encaminhar no psiquiatra, é uma ofensa para muitas pessoas. Meu colega fala, olha, se eu falo para o paciente que eu vou te encaminhar para o psiquiatra... Não tenha dúvida, é gozação. Vai ficar maluco. Mas, doutor, como que você quer? Eu não estou maluco. Assim. Porque se associa muito a loucura com a psiquiatria. A gente trata de pacientes esquizofrênicos ou bipolares que estão em surto, que podem estar realmente fora da realidade, mas a nossa grande gama de paciente é o deprimido e o ansioso. Né, que não tem a ver com loucura, não tem nada a ver com loucura, mas ainda existe o preconceito, até com a psiquiatria, porque às vezes tem pessoas que me dizem assim, doutora, nossa, mas você nem parece psiquiatra, aí eu entendi que eu tinha que agradecer, eu tenho que falar obrigado, ou seja, você não tem cara de maluca, porque Exato, também o paciente é maluco, o psiquiatra também mas é uma coisa que vem do passado, você vê, ainda precisa ser esclarecido. Estigma, é um preconceito. Preconceito, né? não tenha dúvida. Exatamente. Você entrou agora, vamos aproveitar já que você falou disso, não podemos esquecer as coisas que você anotou aqui também, porque é bacana, ela trouxe algumas coisas que são importantes que ela fale hoje aqui. Sim. Você associou o medo do psiquiatra, opa, não vou ao psiquiatra porque só trata de louco. Sim. E mais uma associação que infelizmente acontece, que o psiquiatra vai me dar aquelas doses cavalares de remédio que vai me transformar num zumbi. Um robô. Robô zumbi. Vamos desestigmatizar essa questão também? O psiquiatra, ele faz realmente isso no paciente? Não, obviamente existem profissionais, né? Você Sim. tem que ir num bom profissional com uma boa indicação, mas um bom profissional de forma alguma, porque se a gente está querendo que o paciente melhore para voltar à vida dele, esse é o objetivo do tratamento, como é que a gente vai dopar? Porque ele fica sedado. Ele estava parado por causa da depressão e continua dopado pelo remédio. Então, você, na verdade, não está causando nenhuma melhora. Então, vamos tirar isso aqui, que nem todo psiquiatra ele vai te encher de remédio. Ele é um ser humano que vai te tratar como ser humano e vai procurar... Estudou a psique humana, uma série de coisas. Exatamente, que estudou a questão física. A depressão, na verdade, em termos médicos, ela significa, em termos físicos, uma alteração da neurotransmissão cerebral. Né? Por isso que a gente falou, alteração a questão hereditária, as circunstâncias, perdas, por exemplo, né? A personalidade da pessoa, a postura de vida leva em algum momento a um quadro em que a neurotransmissão cerebral fica totalmente alterada e a parte física também. Então, o que a medicação psiquiátrica faz? Os psicotrópicos, eles regulam essa parte cerebral, a neurotransmissão cerebral. E hoje em dia a gente teve um avanço imenso na psiquiatria. O primeiro psicotrópico é só de 1952, então a psiquiatria tem pouco mais de 50 anos em termos de remédio. Olha. É uma ciência muito nova. É muita mesmo? Coisa O primeiro começou em 52, Em 52, Puxa. né, que foi a clorpromazina.
E então é uma ciência nova, a gente está agora no começo. Mesmo assim, temos muitos recursos. Por exemplo, os antidepressivos são medicações que não sedam, que não causam sonolência, que não dão dependência, que esse é outro medo também. Ah, vai me dar dependência. Os antidepressivos não criam dependência? Não criam dependência. E esse negócio da tarja preta que todo mundo tem um pavor? Então, a tarja preta, na verdade, são medicamentos benzodiazepínicos que são para ansiedade. Sim. E que eles não são a base do tratamento psiquiátrico. Não são? Para depressão, não. Tá. Elas podem ser assim, como uma pneumonia. Esse é um remédio para um Tilenol para febre. Tá. Mas o antibiótico, ou seja, tá. O remédio para depressão são os antidepressivos, que são medicamentos faixa vermelha, ou seja, tem que ter prescrição controlada, prescrição médica, mas não causam dependência. Então, primeiro, vamos lá. Eu estou me deprimindo, eu sou uma pessoa depressiva, eu quero buscar um profissional, eu tenho possibilidade de cura. Qual é a minha possibilidade? Apesar de que cada caso é um caso, você vai estudar, já vai fazer a anamnese. Qual é a chance de curar um depressivo? Apesar de que você começou o programa, a doutora começou o programa, dizendo que daqui, em 2030, não sei quanto da população do mundo será depressiva. Na verdade, vai ser a doença mais frequente. A doença mais frequente em função do nosso dia a dia, dessa globalização, dessa loucura que é o dia a dia. O preconceito das pessoas não chegar. Isso que a gente está conversando aqui, né? Isso, então, como é que eu posso ir procurar um profissional e com... Qual a expectativa? Qual é a expectativa? Usou exatamente a palavra que eu estava buscando. Qual é a expectativa? Bom, eu como médica, eu sei o valor muito grande da medicação, no sentido dela restabelecer esse equilíbrio físico e químico, né? Então, primeiro passo, né? Primeiro passo, né? Então, o primeiro passo seria você procurar um profissional que esteja habilitado para isso. O médico psiquiatra é esse profissional. Muita gente prefere tratar às vezes com neuro, com cardio, porque é mais fácil um neurologista e um cardiologista do que um psiquiatra, que a gente falou. Mas eles não são os especialistas disso. Então, eles podem até medicar, mas um caso um pouco mais complicado. Ou se você quer ir para alguém que estudou para isso, procurar um psiquiatra. Bom, o psiquiatra vai te passar uma medicação. Eu, como médica, sei o valor desse remédio em termos de reequilíbrio físico e químico desse organismo. Então, você volta a sentir apetite, o teu sono se regulariza. Minha alegria volta. A tua energia em termos de motivação, o teu pessimismo também melhora. Então, o remédio, em termos assim, a curto prazo e no sentido assim desse primeiro impulso... Ele me traz de volta as boas percepções, vamos dizer, que eu não via em função... E perspectivas. E perspectivas, exato. Só que eu sempre digo, eu estava com meus pacientes o seguinte, o remédio, ele não é o final da linha, porque a questão da medicação, então ela tem todo esse valor, comprovado cienticamente, na prática, né? Claro, tem. Eu fui fazer as contas, eu cheguei à conclusão que faz 19 anos que eu sou psiquiatra. Muito tempo, né? É mesmo, coisa de louco. Eu fiquei assustada, coisa de louco, exatamente. Então, nesses meus 19 anos como psiquiatra, quase 20, eu sei o valor da medicação. Mas a questão é o seguinte, o remédio, eu falo para os pacientes, o remédio, ele não vai resolver os teus problemas, ele vai te deixar bem para você resolver. Olha que importante, exatamente isso. Ele não vai resolver teus problemas, mas vai te deixar bem para você resolver. Exatamente. Então, muita coisa, depois que você fica bem, fisicamente falando e em termos clínicos, você tem um caminho longo pela frente aí também, para resolver as outras questões que te levaram à depressão. Porque nós estamos falando só do componente biológico e científico e médico, né? Então, você está falando uma coisa e está me vindo na cabeça também. Eu posso ser depressivo hoje, faço um tratamento com você, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu estou bom de novo. Mas se eu não tomar cuidado com o que provocou a minha depressão hoje, eu vou ter uma recidiva. Exatamente. Então não é que se curou para sempre de uma depressão, isso é uma mentira, né? Exatamente. A depressão é uma doença que tem um nível de recaída muito grande. Você está falando importante. A depressão é uma doença. É a doença, então está definido. Uma doença, né? Como a gente falou no começo, a tristeza é existencial e a depressão é a tristeza que virou doença. Uma questão médica, né? Mas a questão é a seguinte, quando o paciente toma o remédio, ele vai... Os estudos mostram que a depressão tem um índice de recaída bem grande. Então, a chance dele ter ele teve o primeiro episódio, a chance dele ter o segundo é grande. Aí, com o segundo, a terceira é maior ainda. Então, é uma doença recidivante crônica, né? Mas eu acredito que isso se dá também ao fato do que você falou. A pessoa toma um remédio, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da indicação.
Mas se ela só toma o remédio também e não modifica as outras coisas que estão causando a depressão, essa chance de recaída é muito maior. Muito maior, sem Porque, dúvida. na verdade, o remédio ele é um pedaço da pizza, mas não é a pizza inteira. Então, você regular a química cerebral, tomar teu remédio certinho, reduzir da maneira correta quando for suspender, ter uma supervisão médica é fundamental. Mas só isso não resolve. Seria mentira eu dizer, se eu sou depressivo hoje e me curei, digamos assim, é uma cura que eu tenho que estar sempre atento, então, né? Porque eu posso ter uma recaída. Se eu tive depressão uma vez, eu tenho grandes possibilidades Sim, de ter outras. de ter outra E você vez. disse agora há pouco, mais potencializadas se eu não tomar consciência do que me levou àquela depressão. É isso? Exatamente, porque eu acredito, então, em tudo que eu tenho estudado nos meus 19 anos de prática, que você evitar um próximo episódio de depressão e realmente não ter mais depressão, significa você fazer um tratamento sério e de forma responsável, mas também que você mude uma postura de vida. Tem que mudar, exatamente. Tem que mudar a postura de vida, tem que mudar a forma de encarar a vida. E aí sim a tua chance aumenta muito de você não ter. Senão você vai ficar sempre com aquela tendência de ter uma nova. Exatamente, porque as pessoas também têm a tendência e chegam às vezes no meu consultório querendo uma medicação e querendo melhorar de forma passiva. A gente não melhora nem se cura passivamente, porque o remédio é passivo. Você toma o remédio e aí você espera que ele faça o efeito, Claro, ele vai e aí fazer você tudo. não muda nada, não muda na tua vida a forma de você encarar as coisas, a forma como você olha para as pessoas, o teu casamento que está infeliz, o teu trabalho que você não se realiza. Nossa, você abordou perfeitamente isso mesmo. E aí, então, como é que ela vai? Ela vai ter recaída mesmo, porque ela não está tendo uma proatividade. A gente só recupera a nossa saúde, se reconecta com a saúde de uma forma ativa, proativa. A gente tem que fazer para conquistar algo, né? Estou satisfeito, está sendo muito feliz ali. Nós estamos exatamente falando isso aqui. Está sendo uma ótima conversa, Você né? veio com a colinha aqui, nós estamos. Tem alguma coisa que você queira falar para a gente entrar na parte agora, vamos dizer, holística? Isso. Tem alguma coisa que a gente possa ver ainda na parte médica do que você Olha, eu gostaria lembrar? de falar uma coisa também, sabe, que é bem Diga. importante, que é o seguinte, a depressão, ela tem várias, assim, temos não só da expansão dela, do quanto de pessoas que ela vai atingir, ela tem essa repercussão toda, mas uma coisa muito triste da depressão, porque a gente que é psiquiatra, a gente não está acostumado, por exemplo, a lidar com a morte como um cirurgião ou um hematologista, né? Não tenha dúvida. Porque o cirurgião está mais acostumado com isso, o hematologista. A gente, na verdade, nossos pacientes não tem esse risco a princípio, né? Só que na depressão, sim, porque uma das grandes consequências, a mais triste, é o suicídio. Infelizmente. Então, o suicídio e também é uma dos porque a gente tem que lutar para... Tá, uma profissional adequada para responder uma dúvida que eu sempre tive aqui. Sim. Vamos dizer, você é psiquiatra. Eu acredito que se eu tenho força, você já vai... Estou louco para ouvir a sua resposta. Uhum. Se eu tenho a coragem de chegar em cima de um prédio e me jogar, ou atravessar a rua de olho fechado para um caminhão me pegar e para eu dar cabo da minha vida, esta coragem não seria a mesma para me fazer dar a volta por cima? Por que o depressivo, vamos dizer que é o caso que nós estamos tratando hoje, por que ele não consegue ter... O que ele faz é um ato de coragem. Todo mundo acha que é covardia. No meu ponto de vista, é um grande ato de coragem. Você dar cabo da sua vida é um grande ato de coragem. Porque a gente tem esse instinto de vida muito primário, assim, Como é que o psiquiatra vê essa questão? Me responde, por favor. Olha, para uma pessoa chegar nesse ponto de atentar contra a própria vida e contra um instinto tão básico nosso de sobrevivência, né, que é tão profundo em nós, é porque a pessoa perdeu completamente a esperança, que é o que pode levar a um quadro depressivo mais grave, é isso, a pessoa não tem mais esperança de que nada melhore, nada. Então, as pessoas, os critérios... Então, acabou a esperança, realmente ela não vê nenhuma luz no final do túnel mais. Então, ela pode estar limitada pelo sintoma, por um preconceito que ela não admite um tratamento, por uma família que está julgando, uma sociedade que está julgando, mas ela está, assim, muito sintomática. Está sentindo só. E ela, sem nenhuma perspectiva. Quem se mata, os estudos mostram que muitas pessoas tentam e não se matam. As tentativas também tem uma quantidade muito... Eu trabalho lá no HU, a quantidade de tentativas de suicídio que a gente atende na emergência é muito grande, então as pessoas estão tentando, mas não são todas que conseguem. As que conseguem, tem dois sentimentos que estão muito presentes em quem consegue, né? Que os estudos mostram. Quem consegue? Quem consegue se matar, quem se suicida. Quais são? Desesperança. Desesperança. E a culpa. Culpa? Culpa. Puxa. A pessoa se sente culpada por algo real
Então, ou imaginário, quer dizer, na interpretação dela, ela é culpada por algo. Imaginário, interessante falar isso. Exatamente, que não é uma culpa real, uma culpa imaginária, até de ser uma sobrecarga para a família. Puxa, que interessante. São os dois sentimentos que a gente tem que ficar muito atento como psiquiatra se estiver presentes. Se a pessoa, por exemplo, perdeu a esperança, se a pessoa não acredita, ela ia na igreja, acreditava em Deus, não acredita mais em Deus, ela começa a cortar com todos os vínculos que podem promover uma esperança. Ela não acredita mais na melhora dela, ela deixa de ir na igreja, ela fala que, bom, eu nem acho que Deus existe, acho que Ele esqueceu de mim. Se ela começa a cortar todos os vínculos sociais, a ficar isolada e a não ver nenhuma perspectiva, não acreditar que ela vai melhorar, o risco é muito grande, muito grande. Então, o ato de suicídio é um ato de desesperança completa. A pessoa tem certeza que nada vai mudar. Quem está de fora, a gente, como você falou, eu vi que você falou um pouco indignado, como que a pessoa tem coragem de se jogar e não tem de fazer um tratamento? A gente fica realmente assim, incomodado e surpreso, porque a gente fala, não, mas como? Você vai melhorar, você vai tomar o remédio, você vai melhorar, você tem tua vida, você tem teus filhos. O filho é um fator protetor muito grande, quem tem filho e família segura isso. Então, até eu quero me matar, mas pelo meu não tira filho... a vontade, não tira, porque as pessoas que eu conheço, que eu te disse, são depressivas, têm família e eu digo, não faça isso por eles, porque eles te amam. Por eles seguram, eles não chegam ao ato em si, mas quer dizer, viver mas eles não é... tentam, as pessoas que eu conheço já tentaram algumas vezes. Exatamente, mas a questão não é só não morrer, a questão é que eles ficam vivos, mas eles deixam de viver, estão vivos, mas não estão vivendo, né? Também é uma morte. Como você tem que ser, você como profissional, como mulher, como sensível, que a mulher é mais sensível muito mais do que o homem, digamos assim, como é que você consegue separar isso, o profissional consegue separar essa coisa do teu emocional? Você está vendo um semelhante teu sentado na tua frente, você compreende que ele é um ser que está buscando socorro ou não sabe que está precisando de socorro. Como é que você consegue se manter... A tua formação acadêmica, a pergunta pode parecer boba, mas você precisa ter um trabalho interior. O psiquiatra precisa ter um grande trabalho, né, para poder conviver com isso. Que nem você acabou de dizer que o cirurgião sabe conviver com a morte, porque na frente dele, a qualquer momento, a vida pode parar. Você tem que ser extremamente fria, extremamente racional para poder não se envolver com isso. Como é que você se prepara para o teu dia a dia, digamos assim? Acho que ninguém perguntou isso para... Essa é uma pergunta importante. Né? Porque assim, Eustáquio, na universidade, essa formação mais humana e de como que a gente faz para lidar com o suicídio. O paciente que suicida, como é que a gente lida com essa impotência, ou com essa culpa que vai ficar em nós, que sempre fica, né? E como é que a gente lida com o sofrimento psíquico? Porque, por exemplo, um cirurgião, um gastro, lógico que por trás de uma gastrite ou qualquer doença tem um componente psíquico, mas ele não está lidando com o sofrimento psíquico diretamente. O psiquiatra lida com a dor psíquica, a dor da alma, não é a dor do corpo. E isso é muito denso. Eu acredito, muito denso, isso que eu te perguntei, né? Porque então, não deve olha ser fácil. Só, a gente tem que encontrar um ponto que você falou de ser frio, mas a gente também, se a gente for frio demais, a gente também não tem empatia, a gente não consegue se colocar no lugar do outro para poder ajudar. Disse tudo. Então, existe um ponto aí de discernimento e prática e vivência em que a gente tem sensibilidade, que está além da faculdade dos livros, porque a gente não aprende isso na faculdade. O teu paciente tem que confiar em você, né? Tem que ver a luz em você, né? Tem que ver um vínculo de confiança, de que aquele ser humano está preocupado com ele, está realmente querendo ajudar, né? Então, como é que a gente tem que fazer? Vou falar isso em termos teóricos, mas tem que vivenciar, né? A gente tem que fazer o movimento de ir até o paciente para se colocar no lugar dele, entender o sofrimento daquele ser humano que está na nossa frente, mas ao mesmo tempo ele tá para baixo, assim, ele está num poço, a gente tem que puxar. Se a gente for com ele, tiver empatia demais, a gente vai junto e afunda. Então, na verdade, a gente tem que chegar num ponto intermediário e fazer para ele, vem. Esse vem, a gente tem que sair de uma posição de empatia que é necessária, mas ir para uma outra posição de falar assim, bom, então, de qualquer maneira, eu também tenho a minha força, não perco a minha força com você, eu também tenho a minha estrutura, a minha vida, e eu vou até um ponto em que você também está fazendo a tua parte, está colaborando, em que não posso fazer tudo sozinha. Sem dúvida, né? Claro. Vamos trabalhar juntos. Exatamente. Então, tem que ter também essa postura do paciente estar disposto a ser ajudado, a reconhecer o que está acontecendo com ele, a estar aberto para ajuda,
mas é um ponto em que você tem que ir para ter empatia, mas voltar para a tua vida, para também tua forma de canalizar, Claro. de se reciclar, tá se realizando também em termos familiares, ter tua família, tua estrutura, teu lazer, Sem dúvida, porque tua vida espiritual. você também tem que ter um equilíbrio danado, né? Exatamente. O profissional tem que ter, porque ele convive com aquilo e aquilo lá. Se ele não tiver um equilíbrio, vai refletir no mundo dele, na casa dele, no relacionamento. A gente chega em casa exausto. Nossa, a gente chega em casa exaurido, sem energia para poder estar convivendo, para poder estar fazendo as coisas. E daqui a pouco a gente que está deprimido. Exato. Aí a gente vira paciente. Vai procurar um profissional. Vai procurar um colega. Então, essa sua pergunta é fundamental, porque a gente, como cuidador, tem que estar se cuidando muito. Em termos, assim, até de ter uma postura de um poder moral para dizer para o paciente, olha, você tem que se cuidar, você tem que fazer a tua parte, a gente tem que estar fazendo a nossa também. Sem dúvida. Ó, eu sei que você está hoje, nossa, olha o tempo como está correndo. Isso nossa! Mas é assim, papo bom é sempre assim. Meu Deus! Nós estamos abordando a psiquiatria, a depressão de um lado bacana, só que você está trazendo também uma alvíssara, digamos assim, além do tratamento que vocês profissionais ajudam as pessoas, você vai dar um workshop junto com o seu marido nesse final de semana. Ô, Fernando, tá aqui, tá lá deixa um pouquinho aí na tela, tá aqui, ó, você que tem um parente, deixa eu ver se eu consigo ler daqui, você já teve depressão ou tem medo de vir a ter? Já se perguntou como colaborar com um familiar que tem este problema? Já enfrentou as dificuldades de tratar de pacientes deprimidos? Já teve dúvidas do que é essa doença e como é que é? E do que realmente funciona na prática? Para preveni-la ou tratá-la? Isto. Então, esse workshop é para você. Vocês vão dar esse workshop nesse final de semana? Põe aí isso, Fernando, ótimo. Está aqui, workshop Como Evitar a Depressão. Vai ser lá no espaço Tom do Sol, em Santo Amaro da Imperatriz, um lugar maravilhoso aqui. Um lugar incrível, Nossa, assim, eu agradeço ao Alberto a oportunidade de estar aqui, a Lídia, aqui. Pessoas maravilhosas fazendo um lindo trabalho num espaço encantador. Então, tá aí, ó, entra no www.tomdosol.com.br, tá aí o telefone também, procura saber se tem vaga ainda, quanto custa. As vagas são limitadas, é para a gente fazer um bom trabalho, Isso. Então são 20 vagas no máximo, vai ser um trabalho em grupo e a gente vai ter os próximos para dar uma sequência então, também. Anota aí, se você tem interesse também, se você gostou da doutora, da entrevista, tudo, você pode promover isso aqui na sua cidade também. Basta você entrar em contato com ela, depois nós vamos deixar o contato. O que você vai levar? O que você vai levar? O que é? A turma pode estar pensando, workshop de depressão com uma psiquiatra? Deve ser algum troço. Então, mas só que eu li o que o Alberto mandou. Alguma coisa diferente vocês vão fazer, né? Nós vamos fazer umas coisas diferentes, surpreendentes. Vocês vão abordar o tema, o problema, a doença por um outro ângulo. Você pode falar um pouquinho dele? Isso, Eustáquio, é o seguinte, foi como eu te disse aqui, o remédio, ele é uma ferramenta sim, mas é o que eu digo para meus pacientes, bom, você vai tomar o remédio para ficar bem e fazer o resto que você precisa fazer. Então, eu tenho estudado também, ao longo desses anos, assim, outras formas e outras ferramentas de ajudar na depressão. Ajudar realmente a curar alguém, ou realmente a tratar, evitar uma recidiva. Sim. Porque o que eu percebo? Que o remédio é insuficiente, ele não dá conta sozinho, nem é o papel dele dar. Então, nesse workshop nós vamos trabalhar outras ferramentas que podem ajudar a mudar uma postura de vida, a mudar a forma como a pessoa encara a vida, a mudar o jeito de se posicionar frente à família, né? Então, eu fui buscando, assim, pontos onde podia ser feito um trabalho para que a pizza inteira fosse elaborada, claro. Não só um pedacinho do remédio, né? Que essa é a grande chance da pessoa não vir a ter ou não vir a ter uma recaída. Então, na verdade, vai ser uma vivência, né? As pessoas não vão ficar lá só sentada lá ouvindo você falar. Não, já ouviram aqui. Já ouviram. Já gostaram, tenho certeza aqui, ó. Então, lá vão ser exercícios. Eu queria falar um pouquinho assim sobre um outro lado da doença. O que seria, então, a doença em termos um pouco mais abrangentes? A gente falou bastante da parte médica, uma parte importante. Isso. O que seria a doença, assim? Então, eu trouxe alguns fatores que eu considero que são importantes aqui. Vamos lá. Tem estudos que mostram, tem um estudo nos Estados Unidos que chama Programa Spectrum, que um cientista renomado, ele concluiu que pacientes que têm doenças coronarianas e câncer de próstata, que foram submetidos a esse tipo de tratamento, tiveram uma melhora super importante dos índices, assim, de redução da aterosclerose das artérias, né, coronarianas, de redução do PSA,
fatores tumorais no sangue de quem tinha câncer de próstata, e o tratamento era o seguinte: dieta, uma dieta específica, com pouco carboidrato, pouca carne, muito vegetal, exercício físico leve, um momento de meditação ou de yoga durante o dia, restabelecer laços familiares, acabar a briga com pessoas da família que estavam brigadas e reforçar esses laços. Perdoar. Nossa, essa é uma... Perdoar e ser grato, né? A gratidão também, ela cura muita coisa. Você falou, nós voltando no programa, né, culpa, né? Você lembra que você falou? Exatamente. Perdão, culpa, exatamente. Né? E por último, técnica, uma reunião em grupo que a pessoa possa ter troca com o terapeuta e com outras pessoas que estão na mesma situação que ela. Esse foi o tratamento. Essas pessoas estavam sem remédio para justamente poder ver a influência disso, né? Então, é um estudo importantíssimo. O espectro é aberto para a população americana e poucas pessoas usam isso como recurso, porque não vê importância, né? Parece tão simples, né? Exatamente. Que simples que é isso aí, imagina, não deve funcionar. Não deve ser coisa. Mas é aí no simples, no básico, na essência que está a chave. Nós estávamos falando nos bastidores, antes do programa começar, você viu, nós estávamos falando do Grabovoi, né? Com os números. O outro que consegue, o Anatoly, como é que é o nome do outro, do parceiro dele, que é clarividente, consegue regenerar órgãos, é uma coisa de louco. Sim. Então, quer dizer, a nossa mente é capaz de fazer isso tudo, realmente? Muito, muito. O nosso emocional, sob controle, faz realmente as coisas acontecerem, né? Então, na verdade, assim, por que a pessoa fica doente em termos gerais? Então, buscando esses estudos e com a minha prática também, eu acho que é um fator muito importante essa questão de como a gente cuida do físico, com exercício, com alimentação, que é um tópico, né? Outro tópico é assim, a gente não aceita a realidade como ela é. A gente não aceita. Opa! E aí a gente adoece também, que a gente não aceita as coisas como são. Ah, sim, tá, claro. Não aceita as pessoas como são. Esse é o grande problema, exatamente, né? A gente quer que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam. E aí, como elas não são, a culpa da gente estar ruim é delas. Não é nossa. Não é nossa. Então a gente não precisa fazer nada. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar elas melhorarem. Então, quando meu marido melhorar, eu melhoro. Quando o meu chefe for trocado, eu melhoro. Quando a Dilma sair do governo, eu vou melhorar. E daí a gente senta e espera e toma remédio. Marca a data para parar de fumar, essas coisas. A gente sempre está postergando essas coisas, né? Então, no workshop vão ter exercícios que vão abordar isso. Olha que bacana, hein? Olha, como é que vocês já viram pela entrevista de hoje. Como a gente vê na prática que a gente para o nosso lugar é suficiente para os outros também irem. A gente não precisa nem pode esperar os outros irem para o lugar para a gente poder ir para o nosso. Mas sabe por quê, doutora Armanda? As pessoas estão tão cansadas de frequentar workshops, né? De ir ali, porque sempre vai lá e sempre o que ela vai... É a mesmice. Hoje vocês já viram que não vai ser mesmice, né? Então, não vai, vão ter coisas bem interessantes exatamente, por isso que elas têm preocupação, né? Se vão lá, é só uma outra roupa. Mas pelo que eu pude ver no programa, só mostramos a chamada ali, o programa vai ser muito bom, vai ser o sábado inteiro? Como é que vai ser? Vai ser à tarde, para começar vai ser das 14 às 19 horas. 14 às 19, vão ser 5 horas, então? Vão ser 5 horas de trabalho intensivo, então a gente vai abordar essas questões, as questões familiares também. Tá. Como é que as pessoas na prática vão poder fazer refazer esses vínculos com a família, com os pais, que é tão importante isso. Então a gente vai fazer um trabalho com família. O mais importante, reiterando aqui, vivência. Não pensa que você vai ficar 5 horas sentado lá, não. Exatamente. Nós não vamos poder dizer o que vão fazer, né? Mas vivência, muito legal. São exercícios práticos, na prática. Eu quero dar ferramenta assim para poder aplicar no dia a dia. Então vai ter essa parte também que eles falaram lá no estudo da yoga e da meditação, como é que a gente também faz um momento de descanso, como é que a gente... Porque uma das coisas é o seguinte, a gente no nosso dia é tão corrido, a nossa vida é tão exigente, que a gente não tem um momento de parar. Não tem. De parar a correria, de se conectar com a gente. A gente só faz se for obrigado e não tiver jeito. Quando a gente fica doente, a gente para. Aí a doença vem para poder parar. Para, exatamente. Então, nessa questão da reconexão conosco, a gente vai fazer um exercício de dança, meu marido vai estar lá. Olha que é meu marido, que é o Carlos Peruso, professor de dança de salão. Tá vendo aí? Pronto. Vai ter exercício de conexão também de dança, nós vamos trabalhar dessa maneira de meditação. E outra coisa, eu sabe o que acontece com as pessoas que... Uma profissional, hein? Estão falando de profissional, medicina, uma psiquiatra. E o profissional do tango também, da dança. Não é qualquer um, não é que alguém que se formou fim de semana, nós estamos falando de gente graduada na questão. 19 anos já. Isso aí. E outra coisa assim que eu vejo, sabe, para a gente finalizar, é que os pacientes deprimidos, como você tinha falado também, por que as pessoas estão tão deprimidas? Eu percebo que as pessoas também estão tão deprimidas porque elas perderam encantamento pela vida.
A gente não tem mais aquela admiração de parar num semáforo e falar, meu Deus, como o dia está bonito hoje, como eu sou feliz por ter minha família, como eu estou bem por estar vivo, por ter uma oportunidade. Mas você sabe, eu vou te dizer uma coisa que eu já contei ao público, que eu fiz programa sozinho depois que eu tive um IAM em 29 de dezembro de 2013. Para mim era o dia que eu tinha que ir embora mesmo. Não fui porque alguma coisa aconteceu. Eu estava em São Paulo, fui socorrido no INCOR, fiz um stent e toda essa coisa. Toda a estrutura, né? Então dei sorte. Não era, alguém gostou e falou, Greguinho, eu vou te dar uma... Não tinha acabado sua missão ainda. Vou te dar uma colher de chá. Mas o interessante é que depois disso, eu experienciei boa parte do que você falou hoje. Tudo isso aí que você falou. Porque eu entrei numa espécie de depressão. E vou dizer aqui, porque é importante a gente encaixar no programa de hoje. Eu vi que eu não era imortal. Eu achava que eu era um cara. Que a gente tem controle absoluto. Exatamente. Posso comer o que eu quiser, posso fazer o que quiser, posso fumar o que eu quiser, não vai me acontecer nada. Aconteceu. Né? Depois disso, eu falei, puxa, quanto tempo ainda eu tenho agora de vida? E os meus projetos? Eu vou ter tempo de realizar os meus projetos? De sofrer minha família. Sabe, perdoar as pessoas. E se eu tivesse realmente ido, o que eu teria... O que faltou eu dizer? Quantos abraços eu deixei de dar? Exato. Então, passei um período exatamente descrito em todos esses sintomas que você deu. Todos esses sintomas, eu não sei se eu me deprimi, mas sim, pode ser que sim mesmo. Eu vou te dizer. E é bem comum depois do infarto evoluir com depressão. Então pode ser, então tá aí. Então eu me deprimi. E só depois que eu fiz uma série de exames e fiz um exame final que foi aquele da tomografia, como é que é? Esse que você entra na máquina ali, naquele tubão ali. Cintilografia? Não, cintilografia não, a ressonância magnética. A cintilografia tinha feito. E quando eu percebi que aí sim, que eu vi que a fibrose do meu coração não prejudicou a força dele, estou com 62%, a partir daí que eu vi que eu ainda continuava o cara. Que você ganhou uma nova chance. Perfeitamente. Aí eu me convenci, veja só. Então tudo isso é importante a gente falar hoje que assina embaixo. A doença como oportunidade. Exatamente. Ela é uma grande oportunidade. Aí, quer dizer, eu tive tudo isso aqui. Quando eu convenci, depois desse processo, eu pude ver com os meus próprios olhos, meu coração batendo, lá na máquina, depois que eles filmam tudo. E o médico me explicar, olha, a fibrose está aqui, essa foi a necrosada, mas ela não prejudica em nada a sua função cardíaca. Então, a partir daí, tudo de novo. Veio toda essa força que você disse, a esperança que você falou aqui, né? E aí está o grego aqui de novo. Você está produzindo e você está indo para a Grécia ganhar um prêmio e você está aí fazendo a diferença no mundo. Voltei a fazer os projetos. Quem me conhece bem, que conversa comigo, sabe que eu perdi o tesão. Essa que é a palavra correta. A libido mesmo pela vida, né? Exatamente. Falei, não sei amanhã, por que adianta eu fazer projetos aqui se eu daqui a pouco... E na depressão a pessoa se sente assim, por que adianta se a vida não vale mais a pena? Esse testemunho que eu dou é exatamente um processo que aconteceu e quando eu percebi que vamos supor que foi um tratamento psiquiátrico, exatamente o que aconteceu comigo, que comigo aconteceu de eu ter olhado aquele meu exame e me convencido e o médico dizer, você está bom. A partir daí eu voltei a ter esperança e toda essa coisa. Isso que você tem toda a condição de fazer com o seu paciente também, quando ele se ama. Exatamente. Nossa, devolver para ele essa esperança. Esse teu testemunho, Eustáquio, é maravilhoso pelo seguinte, a doença, no caso, o teu infarto, mas a própria depressão, ela pode ser uma grande oportunidade. Não tenha dúvida. De mudar o rumo das coisas, de ganhar uma força que você não tinha antes, de ver um sentido que você não tinha antes. Porque uma das coisas que acontece com quem está deprimido também é o seguinte, a pessoa perde o sentido da vida. Quem não tem o sentido da vida, e mesmo antes de deprimir, por que a gente está aqui? Para quê? Essa pergunta, para quê? Para a gente chegar no final do dia cansado, trabalhar o dia inteiro, pagar as contas do cartão de crédito? É para isso que a gente está aqui? Então não precisa. Não, mas essa é uma série de questionamentos. Então, são questões existenciais e de sentido. A gente precisa ter um sentido para viver, precisa ter uma missão de vida. A tua missão de fazer esse programa, de levar informação, de estar indo para a Grécia ganhar um prêmio, os teus netos, isso é uma motivação para você estar aqui, deixar um legado. Sem dúvida. Então, a gente tem que encontrar o nosso para quê? Para que eu estou aqui? Não, o legado é você mesmo, você se satisfazer com aquilo que você se realizar. Se você se realizar, exatamente. A tua vida tem um sentido para você. Tem um sentido, isso. Então, esse sentido a pessoa precisa encontrar para não deprimir e também depois que ela deprime, ela reencontrar esse sentido, essa reconexão com ela mesma. É até bom ela experienciar
Como é que eu posso valorizar a alegria se eu nunca fiquei triste? Exatamente. Né? A Adélia Prado tem um poema, que eu não sei especificamente como é, mas Vamos a mensagem lá, tenta aí. Um pedacinho que ela fala assim, que depois da passagem dela pelo deserto, a vida ficou muito melhor. Que ela fala da depressão dela. Claro, então, depois que você passa pelo deserto, tudo é um oásis. Não tenha dúvida, é isso mesmo. Não é? Então, a doença, nesse workshop a gente vai trabalhar a doença como oportunidade, não a doença como vilã. Olha que bacana, como uma inimiga, não, a doença como uma oportunidade, para que após ela você seja um ser humano mais forte, melhor, que você recupere, que ela seja uma chance de... O teu infarto, uma grande chance de rever muita coisa. Nossa. Com certeza você falou para todos o que você queria falar, você deu o abraço que estava faltando. Eu não posso perder tempo mais, não posso. Já... Tem que ser, né? Você começa a fazer isso tudo. E agora, ó, vocês viram que bacana que isso aqui? Primeiro, psiquiatra não tem nada de louco, né? Psiquiatra não morde, né? Então, é um grande profissional que pode te ajudar. Não tem esse estigma que todo mundo pensa, que vai te dopar. É um profissional formado, treinado para fazer as coisas adequadamente. Sabe? É uma pessoa normal, que sente as mesmas coisas que você sente, que eu sinto, todo mundo é uma pessoa tranquila. Optou por essa profissão exatamente para poder prestar um serviço, né, para a humanidade. Acho que você se sente bem em ajudar o teu próximo, né? Sim, eu agradeço muito a medicina, a psiquiatria por me dar essa oportunidade de trabalhar com ajuda diretamente, porque isso faz a gente se tornar um ser humano cada vez mais, assim, realizado no sentido de uma missão de vida. Essa é uma missão muito importante. Tá, agora você como profissional, para a gente finalizar, que estamos em cima da hora, como é que você vê... Você já deu o indício da depressão, você já fez a projeção e você deu os elementos para comprovar isso aqui que você sustenta que vai acontecer até 2030. Mas como você vê como psiquiatra e como uma pessoa equilibrada, né? Como é que você vê o homem do futuro, o ser humano do futuro, nessa questão de equilíbrio mental, digamos assim? Com essa loucura que nós temos hoje, que a gente depende só disso aqui, a gente está mecanizado. A gente está desconectado. A gente acha que a gente, quando sai do ar, a gente fala, nossa, perdemos uma conexão. Isso. Não, a gente perde a conexão aqui, ó, sem o cara a cara mais. Vamos recuperar isso ou não, na sua opinião? Como é que vai ser? Eu tenho esperança, né? A gente trabalha para isso, mas né? A sua esperança está embasada no quê? Você me deu o embasamento da depressão. Como é que vai ser? E essa sua esperança está alicerçada no quê? Bom, alicerçada no trabalho que a gente vai fazendo, porque na verdade esse trabalho também de você se reconectar com a saúde é um trabalho de reconexão consigo mesmo. Sem dúvida. E isso significa você abrir mão. O lado virtual, a tecnologia é ótima, desde que ela não afaste o homem do próprio homem, assim, que ela tem que ser usada a nosso favor, ela não tem que usar a gente que tem que usá-la, né? Então, eu acredito que, assim, ó, com o nosso trabalho como psiquiatra, com o nosso trabalho como terapeuta, com o teu trabalho fazendo esclarecimento das pessoas, a gente precisa, frente à vida, assumir uma postura que é uma postura, assim, de parar de criticar, parar de julgar, parar de formular hipóteses, parar de fazer julgamento e assumir uma postura perante a vida de gratidão, de admiração, da gente esperar o próximo passo sem ansiedade, sem medo. E eu acredito que quando a humanidade chegar nesse ponto, as coisas naturalmente vão ser diferentes. Brilhante, adorei. Puxa vida, que pena que acabou. Nossa, foi muito rápido. Tenho certeza você vai ter que voltar aqui. Vai voltar, não tenho dúvida. Foi uma grata surpresa para mim também. Por isso que é gostoso o Vida Inteligente, isso eu digo. Não tem pauta, não tem nada escrito, né? E a gente conversa o que tem que conversar. Eu adorei o bate-papo, foi ótimo. Foi maravilhoso, eu acho que foi esclarecedor. E você vai voltar porque o assunto é extenso, nós temos muitas coisas para conversar. Nós falamos hoje especificamente sobre depressão, mas existem outros problemas do ser humano que o profissional psiquiatra está aqui e nós vamos oportunamente voltar com isso. Mas hoje nós promovemos... Fernando, para a gente encerrar só, me coloca mais uma vez, se for possível, a chamada do workshop, se alguém não teve oportunidade, apesar de que daqui a pouco vai estar no YouTube também, né? Dá para você colocar? Isso, por favor, já sobe lá para a gente poder ver o endereço. E tá aí, workshop nesse fim de semana, agora, sábado, né? Sábado agora, dia 25, isso, das como 14 evitar às 19 tratar horas. a depressão dessa forma ampla, que a doutora Armanda falou. E tá aí, olha, das 14 às 18, e o telefone lá embaixo, tomdosol.com.br. Entre em contato, liga para lá e vê como é que vai ser, tá bom? Doutora, o meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, uma surpresa, adorei mesmo. Obrigado pro Alberto, pela indicação, sabe? E eu acho que vocês, quem for lá, não vai se arrepender, tá?
Então, muito obrigado. Eu agradeço muito. Ter um tempinho de agradecimento Vai bem lá. rapidinho? Pode ser. Eu agradeço primeiro a você por estar aqui. Foi uma alegria também esse nosso bate-papo. Recíproca. Fiquei muito realizada com ele, pelo que você tirou de bom de mim. Que bom. E eu agradeço também ao Alberto e à Lídia, que fazem um trabalho maravilhoso no Tom do Sol. Eu convido as pessoas a conhecerem aquele espaço, não só o meu workshop, mas vai ter o da Cristina Cairo. Entra no site, tem vários eventos. Já esteve aqui comigo. Já esteve aqui. A Cristina Cairo vai estar no final de semana do dia 2 e 3 aqui de maio. Eu quero agradecer também assim para a universidade, para a UFSC, para a residência, por ser onde eu exerço todo esse trabalho, a psiquiatria. Muito bom agradecer. E agradeço também assim um agradecimento especial para os meus pais, né, que são as pessoas que me deram a vida e todas as oportunidades que vieram dela e que estão sempre me apoiando do meu lado, e para o meu marido. Claro, senão você ia apanhar em casa hoje, não vai ter workshop não. Assim, é meu professor de tango, de vida, alguém que me torna todo dia um ser humano maior e melhor. Olha que bacana, assim sendo, um fraterno abraço e um feliz sempre. Um abraço e obrigado.